Desista de ter razão. Uma quantidade enorme de energia fica disponível quando você desiste da necessidade de ter razão. Ter razão implica que alguém deve estar errado. Todos os relacionamentos são prejudicados com um confronto entre o certo e o errado. O resultado é muito sofrimento e conflito no mundo. Abrir mão da necessidade de ter razão não significa que você não tenha seu ponto de vista. Porém, você pode abrir mão da necessidade de defender seu ponto de vista. No estado de indefensibilidade, encontramos a invencibilidade, pois não há mais nada a atacar. Somos todos uma única consciência com maneiras singulares de vivenciar o mundo. A completude é um estado profundo de paz e felicidade. A maioria das pessoas está aprisionada por uma armadilha, tentando impor seus pontos de vista ao mundo. Elas carregam crenças sobre o que é certo e errado e ficam agarradas a essas crenças por anos. Eu estou certo, traz conforto, mas não a verdadeira felicidade. As pessoas pelas quais você se sentiu ofendido nunca se desculparão e farão suas feridas ou ressentimentos desaparecerem. As pessoas que você julga ficarão isoladas de você. Ninguém jamais se tornou feliz provando ter razão. O único resultado é conflito e confrontamento, pois a necessidade de estar sempre certo faz com que alguém esteja errado. Não existe nada como uma e apenas uma perspectiva correta. Certo é aquilo que está de acordo com a sua percepção. Você vê o mundo como você é. Os outros veem o mundo como eles são também. Este insight é extremamente libertador, porque, antes de tudo, faz de você uma pessoa única. No fim das contas, faz de você um co-criador com Deus. Quando a sua consciência se expande, a realidade também o faz. Um enorme potencial escondido é revelado. O oposto acontece se você insistir em ter razão. Tendo em vista que os outros vão discordar, sua necessidade de estar certo irá gerar antagonismo e rejeição. Como nós, infelizmente, sabemos, se a necessidade de ter razão é rígida e ferrenha o suficiente, as guerras se sucedem com frequência em nome de Deus. Se o mundo é um espelho de quem você é, ele está sempre refletindo um ponto de vista. A objetividade é uma ilusão do ego, criada para sustentar sua insistência em que aquilo que ele vê é correto. É trágico que as pessoas sacrifiquem o verdadeiro objetivo da vida, que é aumentar a alegria e a felicidade, pelo frio conforto de julgar os outros e se sentir superiores. Você vê o mundo com julgamento em vez de amor. Esse é o mundo em que habitará. Os conflitos surgem como resultado da falta de entendimento de que há tantos pontos de vista quanto há pessoas. Nossos pontos de vista únicos são uma dádiva. Vivemos em um universo que reflete quem somos, o que deveríamos valorizar e celebrar. Em vez disso, corremos para defender nosso pequeno pedaço dele. Pense em como os relacionamentos se desenvolvem. Nós nos damos bem com alguém que concorda com o nosso ponto de vista. Sentimos uma ligação íntima, sentimos-nos respeitados na sua presença. E então, o encanto é quebrado. Acabamos descobrindo que a outra pessoa tem muitas opiniões e crenças com que não concordamos de forma alguma. Nesse ponto, a guerra entre o certo e o errado tem início. E a estrada para a infelicidade se projeta diante de nós. O simples fato de estar em uma relação íntima faz com que seja ainda mais doloroso descobrir áreas de diferença de opinião. Em um nível emocional sutil, você se sente abandonado. A maravilhosa sensação de fundir-se com quem você ama é rompida. Nesse momento, o amor fica comprometido, pois ambos experimentam um retorno ao ego que diz: eu tenho razão. Meu jeito de fazer as coisas é o único jeito.
Se você realmente me amasse, desistiria por mim. Na realidade, porém, o amor não foi enfraquecido. Foi apenas bloqueado pela necessidade de estar certo, de apegar-se ao seu próprio ponto de vista, em vez de se render ao que o amor faria. Para o ego, entretanto, render-se significa derrota e desgraça. Se você está atento a esse fato, então toda vez em que o impulso de ter razão irromper em sua consciência, olhe para as suas circunstâncias dentro do contexto. É possível que o ponto de vista de outra pessoa seja tão válido quanto o seu? A partir do momento em que a igualdade de pontos de vista é dada como certa, torna-se possível agora deixar de lado o roteiro do ganhar-perder. Pergunte a si mesmo: o que eu quero com essa situação? Ter razão ao ser feliz? Você consegue perceber que os dois não são a mesma coisa? Quando você se submete à necessidade de ter razão, está dando as costas ao amor, à comunhão e, em última instância, à unidade. A unidade é o entendimento de que, em um nível mais profundo, todos nós compartilhamos da mesma consciência, que é a fonte de todo o amor e alegria. Quanto mais você aceitar isso, menor será a sua necessidade de julgar. Conforme sua experiência de não necessitar ter razão vai se aprofundando, sua mente vai ficando mais tranquila. Você começará a sentir mais empatia e sua percepção se expandirá. O resultado é um conhecimento que engloba tanto você quanto a pessoa que discorda de você. Conforme você vai relaxando e se tornando menos defensivo, começa a deixar de lado sua obsessão com definições, rótulos, descrições, avaliações, análises e julgamentos. Isso tudo é parte de uma série de defesas do ego. Essas defesas trabalham excepcionalmente bem para iniciar brigas e guerras. São péssimas, no entanto, em promover a paz. Quando a necessidade de ter razão se esvai, não temos mais tantos sofrimentos e ressentimentos que são os efeitos colaterais de fazer alguém se sentir mal. É uma percepção errônea fazer-se de vítima. Mas não são vítimas reais os que foram terrivelmente injustiçados e maltratados? A injustiça é bastante real e inegável. O rótulo de vítima, entretanto, vai além. É uma dor psicológica. Uma pessoa marcada como tal não consegue evitar construir uma história que é reforçada a cada nova experiência. Eu estou marcado pela vida. Minha situação é de fraqueza e humilhação. Sinto-me ofendido por aqueles que têm o poder sobre mim. Meu sofrimento se tornou quem sou. No final, ser vítima é, na realidade, uma forma de auto-julgamento. Em nome de ter sido ofendido, você se ofende todos os dias ao assumir o papel de vítima. Superar o ressentimento faz com que você se desconecte da raiva e da hostilidade. A raiva fecha a porta para o mundo do espírito. Da mesma maneira como você se sente justificado por guardar ressentimentos em um nível mais profundo, se prendeu àquele que ofendeu. Essa conexão torna-se tão importante que obscurece a conexão com o espírito, com seu eu superior e sua alma. As pessoas, com frequência, usam a espiritualidade para justificar seus insultos morais, o que está muito longe de ser o ideal. Enquanto é fácil termos empatia por esse ponto de vista, é importante considerar que até mesmo o insulto moral é o mesmo que fúria. Tendo em vista que a consciência é um campo que engloba todos, o resultado é que mais raiva, ressentimento e hostilidade estão sendo acrescentados ao campo. O insulto tende a tornar-se uma desculpa pela inação. As pessoas que verdadeiramente combatem as injustiças do mundo não são consumidas pela raiva. Elas são lúcidas, têm autocontrole e estão certas dos seus valores.
Elas conseguem distinguir entre o que é passado e já se foi, o que nada pode ser feito e o que é presente e, portanto, passível de ser corrigido. Einstein disse a famosa frase: nenhum problema pode ser resolvido no mesmo estado de consciência em que foi criado. Vale a pena lembrar-se disso sempre que você estiver tentado a racionalizar sua raiva como algo moral. O moralismo nunca resolveu nada, apenas fomenta mais raiva, provoca um antagonismo profundo. Acima de tudo, ele desafia a regra de Einstein: o estado da solução é sempre diferente do estado do problema. Para ir além do nível do problema, você deve ver-se com clareza. Muitas pessoas nem ao menos percebem quando estão defendendo sua necessidade de ter razão. Os sinais nem sempre são raiva e ressentimento. No entanto, o comportamento moralista tem sempre um denominador comum: a recusa em render-se. Somente a rendição proporciona a liberdade do julgamento. Quando você está dominado pelo ego, a rendição soa como total derrota. O ego obtém sucesso sob as seguintes condições: você consegue o que quer. Os outros concordam em seguir sua programação. Há uma sensação de autocontrole. O certo e o errado são claramente demarcados. Ninguém ultrapassa a linha entre o certo e o errado. Você dita as condições de como amar alguém e ser amado. Quem concorda com você demonstra que o ama. Quem lhe obedece sente-se seguro. A pessoa a quem você deve obedecer sente-se insegura. Ironicamente, as condições para fazer seu ego feliz acabam por fazer você muito infeliz. Não há alegria em estar no comando, não há amor em controlar os outros, não há crescimento em defender a linha entre o certo e o errado. A história do ego é tão sedutora, no entanto, que incontáveis pessoas buscam a felicidade da forma descrita. Elas podem até atingir a autodisciplina e o poder perfeito sobre os outros, mas, ao fazer isso, estarão se auto-sacrificando. Para encontrar seu eu verdadeiro, você deve render-se a ele, e a melhor forma de fazê-lo é render-se a outra pessoa. Isso não quer dizer que um ego cede ao outro ego. Isso, sim, significaria derrota. Em vez disso, você compartilha com o outro a verdade sobre você mesmo. Você quer amor sem limitações. Você quer se sentir seguro. Você quer se expressar de maneira criativa. Você quer se expandir com alegria. Você quer ser livre. Seu maior desejo é pela unidade em um estado de perfeita paz. Quando você consegue compartilhar esses desejos profundos com o outro, o que acontece? Aquilo que vem acontecendo. O mundo refletirá seu nível de consciência. No caso, o reflexo vem da outra pessoa, aquele que compartilha da sua verdade. Quando você diz à pessoa que ama, "Você é meu mundo", está sendo bastante literal. Porém, esse é o primeiro estágio da rendição. Não é possível que duas pessoas queiram a mesma coisa todos os minutos do dia. Ambos querem coisas diferentes. Ambos têm pontos de vista diferentes. Para que a rendição vá além de um mero ideal, ela deve ser prática. Muitas pessoas querem ter um relacionamento espiritual, mas tropeçam nos vários obstáculos que surgem no dia a dia. Questões sobre dinheiro, carreira, família e ambições, por exemplo. Não há necessidade de anular essas questões ou fazer acordos que não satisfaçam plenamente as duas partes. Se você não consegue se respeitar, não poderá respeitar o outro. O segredo não é render-se a outra pessoa ou mesmo um ao outro. Você rende-se ao caminho. É o caminho que vocês compartilham. Seu compromisso não é com o que você quer ou com o que o seu parceiro quer. O desejo individual é secundário. Vocês se comprometem com o caminho que os está levando. Desse modo, desistem da perspectiva centrada no ego. O foco muda para o espaço entre você e aquele que você ama.
Essa é a lacuna entre o ego e o espírito. Sempre que estiver tentando a obedecer ao seu ego, vá a esse espaço compartilhado e pergunte o seguinte: que escolha mais amorosa? O que nos trará paz? O quanto estou consciente? Que tipo de energia estou criando? Estou agindo com confiança ou com falta de confiança? Consigo sentir o que meu parceiro está sentindo? Consigo dar sem esperar nada em troca? Essas perguntas não possuem respostas automáticas. Elas têm a função de despertá-lo espiritualmente. Elas o sintonizam com um processo que vai além do eu e você. O espaço que você divide com alguém lhe permite olhar além do ego. A vantagem de fazer isso não é óbvia inicialmente. Seu antigo condicionamento dirá: o que há de errado em conseguir o que eu quero? Por que devo considerar alguém antes de mim? Tenho o direito de querer coisas boas para mim. O que seu ego não consegue ver é algo precioso que está escondido em cada relacionamento espiritual: o mistério. O mistério nasce do amor. Ele o chama de um lugar de paz e contentamento que o ego não pode alcançar, por mais que se esforce, exija e precise. Pelo simples fato de adentrar o espaço entre você e quem você ama, você abre-se para o mistério. Quando duas pessoas se apaixonam, a existência do mistério fica patente. Ele praticamente as cega. Elas sentem-se unidas e perfeitas em seu estado de êxtase. Nada pode dar errado. O mundo todo existe na outra pessoa. Porém, quando o romance perde o vigor, esse sentimento perde a força também. Então, é preciso comprometimento para manter vivos aqueles primeiros vislumbres de uma plenitude que se encontra além de você, ainda que não seja nada além de você mesmo. Quando você se compromete com o caminho, também rende-se a ele. Pergunte-se todos os dias: o que o amor pode fazer? Mostre-me, estou pronto. As respostas vão surpreendê-lo. O amor pode solucionar problemas, curar feridas, dissolver disputas e trazer respostas inesperadas. Não estamos falando aqui do amor pessoal, o sentimento que está dentro de uma única pessoa. Esse amor vai além do pessoal, observa e conhece tudo. Quando você se doa a ele, as diferenças do dia a dia tornam-se pequenas. Dinheiro, ambição, carreira, preocupações familiares, tudo fica mais claro. Um poder invisível reconcilia os opostos. Ele cria harmonia espontaneamente. Para experimentar esse estado, não é possível trabalhar nisso ou tentar controlá-lo. Você se permite estar acessível. Observa o que está acontecendo. Você se solta e espera pacientemente e obedece quando o impulso certo assume o controle. É dessa forma que se vive espontaneamente. Seja o que for que aconteça, é a coisa certa. O que você precisa em um nível mais profundo lhe é dado automaticamente. É possível existir nesse estado, embora poucas pessoas o façam. Na verdade, essa é a maneira mais natural de se viver. No entanto, se você julga a sua vida, se prende a ter razão, se insiste em colocar limites, então o mistério não o atingirá. Viver em harmonia com o mistério leva tempo. Renunciar, como qualquer outra coisa, é um processo e não um salto. Apesar dos altos e baixos, o caminho sempre segue em frente e cada passo é um passo de amor. Em última instância, essa é a razão dos relacionamentos, nos tornarmos capazes de olhar dentro dos olhos de alguém e compartilhar o conhecimento que o poder do amor deu a ambos. Exercício. Para ativar a quarta chave na vida diária, prometo a mim mesmo fazer o seguinte. 1. Eu me surpreenderei quando tiver vontade de ter razão. Quando isso acontecer, observarei o impulso e o deixarei passar. Ao vigiar esse comportamento, inicio minha transformação.
Cada lembrete reforçará meu objetivo na vida, que é ser feliz e não ter razão. 2. Irei me abster de julgar as coisas como sendo certas ou erradas, boas ou más. Encontrarei liberdade em uma perspectiva mais ampla que leva a soluções criativas em vez de julgamentos e acusações. Minha felicidade reside na quietude calma que está além de todos os rótulos. 3. Quando estiver tentado a me ver como vítima, lembrarei que sou o criador das circunstâncias que vejo. Pergunta: se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal, comente, deixe sua opinião e sugestões. Gratidão.